Evangelho Marcos, capítulo 4. Essa palavra é bem conhecida da igreja, né? A minha aqui é a parábola do semeador, tá? A gente vai ficar de pé, em reverência à presença de Deus neste lugar. Diz assim a palavra de Deus: novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se a seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, e enquanto todo o povo ficava na beira da praia, ele ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e se secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu em espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. E ele disse: a vocês foi dado o mistério de Deus, do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderia converter-se e ser perdoados. Então Jesus perguntou: vocês não entenderam esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador, ele semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouve a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Outra ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouve a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita a 30, a 60 e a 100 por um. Vamos ler aqui. Vamos orar. Deus, eis-nos aqui, Pai, a tua igreja. Depois desse momento de louvor, de adoração, nós estamos diante da tua palavra viva e eficaz. E pelo poder da tua palavra, meu Deus, fala conosco essa noite. Vem, Espírito Santo de Deus, abrir todo o entendimento necessário para que, como foi ministrado aqui, meu Senhor Deus, essa semente, que é a tua palavra, ela possa habitar em nosso coração, para que se produza frutos conforme seja a tua vontade, a medida pela qual o Senhor tem reservado para cada um de nós. Em nome de Jesus, eu repreendo toda ação espiritual, toda ave de rapina, todo o intento de Satanás contra este culto, contra a palavra do Senhor que há de ser enviada esta noite. Nós colocamos por terra agora em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nós ministramos adoração sobre este lugar, em meio à palavra que liberta, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus amados? Deixa eu só abrir aqui. Amados, como eu falei para vocês, essa parábola do semeador, ela é bastante conhecida da igreja, ela é bastante ministrada, tá? E aqui se dá aqui um contexto, né? Diz aqui novamente Jesus, ele começou a ensinar à beira-mar. Olha, presta atenção. Jesus também ensinava nas sinagogas, tá? Por quê? Porque as sinagogas já eram um contexto de concentração das pessoas para ouvir ali as escrituras através dos mestres da lei, tá certo? Mas, amado, infelizmente, esses homens enciumados, tá? Por causa de uma grande multidão que seguia Jesus,
que é que aconteceu? Muitas vezes eles fecharam a sinagoga, e Jesus, sabendo dessas situações, Jesus também, amados, não se limitava apenas a ministrar nas sinagogas, tá? Então Jesus teve essa oportunidade, e diz aqui a palavra de Deus que se reuniu uma multidão ao redor de Jesus, do modo que Jesus estava um pouco ali, estava apertado, e não tinha como ele realmente ministrar a palavra para que todos atentassem. Foi o que Jesus fez. Estava à beira-mar, viu ali um barco, ele entrou no barco. Então, amados, a igreja ali, o templo se tornou mar, e o púlpito foi o barco, tá certo? Então, amados, Jesus, ele é bastante diversificado, tá? Ele desenrolava o mesmo negócio, não perdia a oportunidade de quê? De pregar a palavra, de pregar o evangelho do Senhor Jesus. Amém? Então, foi o modo pelo qual Jesus encontrou ali que melhor ficava mais confortável, e até para que essa multidão também recebesse ali a palavra. E ali, amados, Jesus contou várias histórias, parábolas, né? Que são histórias, né? Tá certo, amados? Ele é bastante conhecido pelos judeus, tá? Pelos judeus acerca desse modo de ensinar as coisas através de parábola. Era um ensinamento, verdades, tá? Através de ilustrações. E aí, amados, Jesus se senta naquele barco, vai falar a primeira palavra, né? Ele diz que o semeador, ele saiu a semear, ou seja, aquele que planta. Nós temos aqui alguns irmãos, ou no passado, ou no presente, né? Já tem esse costume de plantar, tá certo? Então, o semeador, que é aquele que sai com sementes, né? Antigamente saía aqui, botava aquela bolsazinha aqui de lado, tá? Com as sementes, e ela saía para um determinado local para plantar aquele terreno que já estava propício. Não se planta antes de preparar o terreno, não se planta antes de averiguar bem o terreno pela qual, tá certo, vai se plantar. Então esse semeador, ele saiu a semear. Mas é interessante, amados, que Jesus aqui, ele faz aqui algo muito interessante. Ele diz assim: ouçam, tá? Ouçam. Por que ele diz ouçam? Se você vai contar uma história, é lógico, amados, que é necessário pessoas que ouçam. Elas têm que estar ali pronto para ouvir. Então, quando Jesus, amados, fala isso para a multidão, o que ele está querendo dizer? Preste atenção no que eu vou ensinar. Ouçam. Porque às vezes as pessoas estão ali olhando, mas elas não estão ouvindo. Por quê? Porque o seu pensamento, a sua mente está em outro lugar. Você já aconteceu isso com você? Que alguém está falando em algum lugar, pode ser até o seu pastor mesmo, né? E aí você está com uma preocupação, você deixou alguma coisa, ou alguém esperando por você, ou dá alguma necessidade, e aí você está pensando naquele lugar. Você está ouvindo o que uma pessoa está ministrando? Não. No que eu digo ouvir, a voz, tudo bem, mas ouvir aquilo que está sendo ministrado, o assunto que está sendo comentado. E é exatamente isso que Jesus aqui, apesar de ser uma multidão muito grande, Jesus disse: ouçam. E eu quero chamar aqui a sua atenção, amados, para a palavra de Deus, tá? Por quê? Porque logo a primeira instância daquilo que Jesus pregou, da palavra do semeador, ele disse: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Então é por isso que Jesus está chamando a sua atenção. Amados, todo culto é uma batalha espiritual. Às vezes alguma parte da igreja não tem essa percepção, mas aqueles que são mais sensíveis espiritualmente sabem muito bem, às vezes, o peso de um culto, amados. Você acha que Satanás vai deixar barato? Uma igreja que está pregando a verdade, para as pessoas que estão vindo da igreja para buscar libertação, para buscar cura, para buscar um milagre, você acha que ele vai deixar por acaso? Infelizmente, muitas vezes nós perdemos essa percepção, que é uma batalha constante, 24 horas na nossa vida, pelo inimigo, que não quer de modo nenhum que você se aproxime de Deus. Eu não sei se você entendeu isso. Muitas vezes nós acabamos que cedendo, amados, à vontade do inimigo, porque nós baixamos a guarda. O que é baixar a guarda? É quando você sai dessa posição de batalha e entra numa posição de descanso. Amado, Jesus disse que o nosso descanso não é aqui na terra. Se não temos uma eternidade para com Deus, então louvado seja Deus, porque eu vou ter descanso. Mas até lá então não tem descanso. É uma batalha espiritual e a gente precisa entender isso, porque com certeza eu sei que já surgiu com você. Amado, você acha que essa batalha espiritual também não acontece com a minha vida, com a vida da minha esposa?
Quantas vezes, amados, a gente já veio para cá, tá? Eu digo que eu já comentei isso, a gente já veio para cá, amados, com um desânimo tão grande, com a vontade de ter ficado em casa. E mas por que eu venho? Porque primeiro eu tenho um compromisso com o meu Senhor. Segundo, porque eu fiz um voto para com Deus. Porque eu entreguei a minha vida a Ele, portanto a minha vida pertence a Ele, eu vou fazer o que é da vontade dEle, não da minha. E aí, amado, muitas vezes eu venho, como já vi pastores, meu próprio pastor muitas vezes já vi uma situação tão complicada, que eu cheguei no culto e eu disse assim, se alguém pregasse no meu lugar. Mas como alguém não apareceu, o pregador teve que subir e ele disse que aquele foi restaurado. E é isso que a gente precisa entender, porque muitas vezes, amado, nós cedemos a essa batalha espiritual, porque nos entregamos os pontos, e não perdemos, amados, a noção de que Deus pode restaurar você, Deus pode curar, Deus pode lhe animar. Quantas pessoas, amadas, nessa noite, eu não falo sobre essa igreja, mas na milhares de igrejas que existem aqui na cidade de Paraguai, quantas ficaram em casa, mas elas estavam querendo ir para a igreja, mas acabaram cedendo e ficando em casa. Quantos de vocês estão aqui essa noite e pensou assim, eu não quero ir para a igreja, mas vem? Glória a Deus por isso, louvado seja Deus, porque, amado, você não cedeu a um sentimento que, apesar de fazer parte da sua vida, mas muitas vezes quem usa ele é o inimigo, é Satanás, tá? Ele vai usar o próprio você, como eu digo aqui na igreja, é o diabo eu, que a gente se preocupa, todo mundo já está lá fora, mas esquece que tem um diabo, amados, que esse é que é ruim, esse é que é perverso. Então, Jesus chama atenção para aquilo que vai acontecer, para aquilo que está acontecendo, e ele vai trazer essa parábola, ele traz esse ensinamento, essa ilustração, para que você entenda, amado, o que é que acontece na sua vida, o que é que acontece na sua vida e na nossa igreja. Amados, eu já vi várias vezes ministrações sobre essa parábola, eu não sei quantas vezes eu já ministrei essa parábola, mas eu quero dizer para você que hoje é diferente. Hoje eu tive uma percepção diferente da palavra de Deus, porque ela é muito rica, a palavra de Deus. Então, eu tive uma percepção diferente, e essa percepção acerca, amados, da palavra de Deus, eu quero dizer para você, tá? Que ela me deu um conforto, um certo conforto. Ela me deu um certo conforto, porque eu andava incomodado. Eu andava incomodado, amados, com a igreja. Eu não falo, quando eu falo igreja, pessoal, você. Eu andava incomodado com a igreja. Eu andava incontente, eu andava angustiado, mas eu quero agradecer a Deus, porque através dessa parábola, Ele me deu um refrigério, Ele me deu um contentamento, tá? Eu digo para vocês, ouçam, o semeador saiu a semear, enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do mar, à beira do caminho, quer dizer. Interessante, amados, que Jesus, depois de proferir essa parábola, ele esteve sozinho com os seus discípulos e outros mais que estavam acompanhando Jesus. Eram seguidores de Jesus, havia os discípulos 12, mas havia também os seguidores, né, de Jesus. E ali eles se ajuntaram e sentaram em um determinado lugar, saíram no meio da multidão, e aí eles chegaram e disseram: Jesus, essa parábola aí, como é que é? Dá um entendimento. Ele disse: vocês não entenderam essa parábola? Não, Jesus. Aí o que foi que Jesus disse aqui? Ele perguntou: vocês entenderam essa palavra? Verso 13. Aí ele diz: como então compreenderão se vocês não entenderem essa palavra? Como é que vocês vão entender as outras parábolas? Jesus chama aqui a atenção, amados, para os seus discípulos. Ele chama a atenção, amados, para a igreja. Porque se você não entende, amados, essa palavra que é ministrada hoje, como você vai entender as próximas palavras? Se você não entende o que está sendo pregado através da palavra de Deus, como você vai entender as outras ministrações? E você precisa mais se atentar para isso e abrir o seu coração e o seu entendimento. Não olhe nem para a esquerda nem para a direita. Jesus perguntou a ele: vocês não entendem esta parábola? Como é que vão se entender outras? Então, amado, essa parábola aqui era o início de um ensinamento de tantos outros que ainda viriam, mas era necessário eles compreenderem, amado, o que Jesus estava falando através dessa palavra. E interessantemente, apesar dele ter ministrado aqui essa palavra para essa multidão, mas o que é que aconteceu? Aconteceu, amados, uma profecia, se cumpriu aqui uma profecia. Jesus usou exatamente a palavra, amado, do profeta Isaías. Ele disse: olha,
Ele diz que essa multidão, ainda que veja, não perceba, e ainda que ouça, não entenda, de outro modo eu poderia converter-se e seria perdoado. Isso aqui, amados, foi o profeta Isaías havia profetizado milhares de anos antes, aquilo que haveria de acontecer. Jesus pregando ali a palavra de Deus, ministrando a palavra de Deus, e as pessoas não entendiam. Por quê? Porque Jesus aqui, amados, vai tratar de algo muito interessante. Uma parte do nosso corpo pela qual a gente sempre fala na igreja, que é esse coração, tá? Mas eu quero dizer, amados, que esse coração aqui, ele só serve mais para bombear, é uma bomba, tá certo? Que ele é responsável de bombear o sangue para todo o nosso corpo. Quando a gente fala em coração, amados, a gente está falando sempre das emoções e vem aqui para a alma, para o seu entendimento. Mas a gente usa a palavra coração porque muitas vezes a gente expressa, né, alguns sentimentos, apesar de ser apenas um músculo. O coração é um músculo, tá certo? Mas a gente expressa sentimentos através desse músculo. Eu estou sentindo no meu coração uma grande alegria, eu estou sentindo no meu coração uma grande tristeza, eu estou sentindo no meu coração uma grande paixão, um grande amor. Chega, dói, chega, palpita no meu coração. É apenas, amados, uma expressão do seu sentimento, tá? Através de um órgão do seu corpo, se não tem problema. Mas é exatamente isso que Jesus, amados, está trazendo aqui, a percepção, porque essas pessoas não estavam entendendo, devido ao coração duro. No coração duro, amado, não entra nada. Você já viu uma pedra de alguma coisa? Não sei se foi um martelo para quebrar ela, para esmiuçar ela. Amém? Então se cumpriu aqui exatamente aquilo que o profeta Isaías, tá? Isaías 6, do 9, 10, exatamente estava proferindo. Então Jesus pergunta aos seus discípulos, e ele vai, amados, explicar a parábola aos seus discípulos. O que é que Jesus está dizendo aqui, amados? Que para a igreja se dá a entender os mistérios de Deus. É reservado para o povo dele, é reservado para aqueles que desejam aprender, é reservado para aqueles que estão ansiosos para receber a palavra, para aquele que não quer receber, não recebe, o coração está endurecido. Mas aos discípulos que estavam ali atentos, Jesus dá a conhecer os mistérios de Deus. Amém? E vamos trocar esse microfone, porque eu não sei o que é comigo, ele está falando muito, tá? Outro. E ele diz: o semeador saiu a semear a palavra. Ele saiu o quê? Essa semente, tá? Essa semente, aquilo que é a palavra de Deus. Entender isso, amados? Essa semente aqui é a palavra de Deus, tá? Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra ela é semeada. Logo que ouve, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Preste atenção, porque eu fiquei muito feliz, porque aqui o Senhor me deu a entender os tipos de pessoas que estão na igreja, os tipos de pessoas que vêm à igreja, são os tipos de solos, os tipos de terrenos, as quais, amados, estão muitos deles impossibilitados de receber a palavra, e quando recebe ela logo se desvanece, tá? Então, amados, fique muito atento, porque talvez aqui o Senhor esteja falando exatamente a respeito de como está aí o teu coração. Então ele diz que a primeira, que é que o semeador veio e algumas sementes caíram à beira do caminho. O que é que aconteceu com essa semente? Satanás, né, vem e retira a palavra nela semeada. Ele começou aqui, no começo da palavra, tá? Verso 4. Então esse semeador, ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Uma semente, amados, se ela não foi enterradinha, coberta, amados, com certeza vai algum bicho que vai comer essa semente. Então ele diz que essa semente foi lançada, mas uma ave veio e levou essa palavra. E a essa? Ele está dizendo aqui, Jesus, que essa ave, amados, é Satanás. A semente é a palavra, mas ela foi semeada. Mas logo, amados, Satanás vem e retira a palavra que nela foi semeada. Primeiro, onde é que essa semente foi semeada? No caminho. E o que é que tem no caminho, amado? O caminho tem uma movimentação, gente vai, gente vem, carro vai, carro vem, tá? Então, amados, essa palavra, ela está sendo pregada, ela está sendo, amados, semeada, mas acontece algo, amados, de que devido a essa situação, essa movimentação toda, a palavra acaba aqui sendo roubada por Satanás. E essa pessoa perde essa percepção da palavra.
Por quê? Porque no caminho tem muito entretenimento, tem muita gente que vai e volta, vai e vem, tá? Então, amados, essa palavra, ela é eficaz no coração daqueles que verdadeiramente conseguem reter a palavra. Mas aqui no caso, amados, Jesus diz que Satanás vem e retira a palavra que nela foi semeada. Amém? Essa aqui é a primeira situação. Aqui, amados, são pessoas que estão à beira do caminho. Pessoas, amados, que estão à beira do caminho são muitas vezes, amados, pessoas que estão muito ocupadas, pessoas que têm ali um itinerário a ser cumprido. São pessoas que estão andando à beira do caminho, elas estão passando, tá? E elas não dão ali tanta atenção, elas até ouvem a palavra. Você já viu aí, amados, aqueles pregadores que andam na rua, você vai passando, ele está ali pregando, entregando folheto, as pessoas recebem, mas elas não dão atenção. Elas ouvem ali a palavra, recebem, olham, guardam muitas vezes aquele papelzinho, eles jogam fora e vão-se embora. Sabe por quê? Porque elas não têm tempo. Elas não têm tempo para parar e ouvir a palavra. Eu vi até no YouTube aqui uma situação de um rapaz que ele criou, que ele vinha na rua, dando uma praça muito movimentada, pessoas iam, pessoas vinham, e ele pediu oração. Aí você pode orar por mim? Ele dizia, não, não tenho tempo. Não, eu não sou evangélico. Não, e aí vai várias desculpas que várias pessoas deram, tá? E até que passou um senhor, ele falou que o senhor parou e orou por ele, foi o único. Então, amados, infelizmente hoje nós estamos nessa situação, correria tão grande, as pessoas estão tão ocupadas que elas não têm tempo para ouvir a palavra. Pessoas não vieram hoje para o culto, sabe por quê? Porque dizem que não tem tempo. Porque eles estão fazendo isso, aquilo, isso. As pessoas se sobrecarregam de afazeres e chega para Deus e diz, eu não tenho tempo. Mas só que eu acho engraçado uma coisa, eu percebi. As mesmas pessoas que não têm tempo para Deus, não têm tempo para vir para a igreja, não têm tempo para ouvir a palavra, mas elas têm tempo para receber os benefícios de Deus. Elas querem o que? Bênção. Querem bênção. Quer uma oração, quer uma oração lá porque a situação está complicada, quer ir até a sua casa, mas você não vai à casa de Deus porque não tem tempo. Estou falando, eu não estou aqui criando situações ou algo da minha mente, eu estou falando aqui de situações que eu conheço. Pessoas que não vêm para o culto aqui, sabe por quê? Porque estão sem tempo. Convidei um rapaz, a folga dele é justamente na terça-feira, eu disse, pronto, está certinho. Eu vou fazer uma forcinha. Ele não disse que ia fazer uma forçona, ele ia fazer uma forcinha. Meu filho, você querendo fazer uma forçona, já é difícil vir para cá, Deus. Você imagina fazendo uma forcinha. Então as pessoas, amadas, elas fazem o mínimo de esforço possível para ouvir a palavra de Deus, para vir para a casa de Deus, para participar das coisas de Deus. Mas para receber os benefícios de Deus, meu filho, as portas estão abertas. Pode prestar atenção. Pode prestar atenção. Assim, amados, são aquelas pessoas que andam pelo caminho, que estão pelo caminho, mas a palavra é lançada, a palavra foi pregada, e ela vai ser pregada, continuar sendo pregada, para quando for no dia do juízo, não ter nenhuma desculpa. É porque eu não fui para a igreja, mas você ouviu a palavra. Eu não fui para a igreja, mas pregaram para você. O vizinho pregou, estava lá na rua, tinha uma pessoa pregando, chegou uma pessoa que pregou para você. Eu acho tão interessante. Tem uma pessoa aqui na cidade que eu não sei por algum motivo, aquela pessoa, não sei se ela vive na rua ou tem alguma casa, e ela cuida de vários cachorros. Eu gosto de cachorro. Sempre ela me vê, ela pede dinheiro lá, as pessoas para comprar ração, e ela disse que eu dou para ela. Aí ela pede. E algo interessante, ela estava passando perto de um lugar, ela estava perto do pet shop, acho que ela comprou ração para os cachorrinhos, tinha um rapaz sentado, e ela pegou, chegou e disse assim, com licença, eu posso falar da palavra de Deus para você? E é uma pessoa que para muitos aqui em Paraguai é uma pessoa que não regula muito bem, é doida, perturbada, porque anda no meio da rua com os cachorros. Ela gosta de cachorro, ela anda com muitos. Pronto, ela dorme no meio da rua. É interessante, ela gosta de cachorro, tem muitos cachorros, ela pede lá a ração dos cachorros, mas ela não deixa de pregar a palavra. Eu estou falando porque eu vi. E ela foi muito educada. O rapaz estava sentado lá, o senhor estava lá assinando alguma coisa lá, não sei se era pessoas que é vendedora, disse assim, com licença, eu posso falar da palavra de Deus para você? Eu achei lindo isso.
Achei lindo isso aí. Uma pessoa que vive na rua, mas ela tem tempo para pregar a palavra de Deus. Enquanto os muitos podem ter até seus afazeres, tem o seu trabalho, tem a sua casa, mas não tem tempo para ouvir a palavra de Deus. Não tem tempo para buscar a Deus. Interessante que Jesus disse assim, ó, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Vinham a mim. Faça um esforço. Porque, amados, a palavra de Deus, ela vai ser pregada. Jesus está dizendo aqui que ela está sendo pregada. Foi lançada à beira do caminho. Pegaram ali a palavra, Moisés, Satanás veio, me dê a palavra. Me dê. Ave velho, pá, roubaram aqui a palavra. Tudo bem, se embora. Outra é como uma semente que foi lançada em terreno pedregoso. Ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge tribulação, perseguição, por causa da palavra, logo abandona. Ele diz que outra situação, depois daquela semente que é lançada na estrada, tem outra situação que Jesus falou. Foi a semente que foi lançada em um terreno pedregoso. Lá em Israel, de uma parte lá é boa, mas eu não sei se é Santa Galileia, Judéia, onde Jesus estava, o terreno é seco, é árido, tem muita pedra. E as pessoas olham assim, rapaz, você pode plantar alguma coisa e nascer aqui. Então Jesus está exatamente, amados, falando sobre essa situação, e de que essa semente ela foi lançada. Essa semente foi lançada, só que essa veio, molhou, a planta germinou, saiu as raízes, mas teve uma coisa, tinha as pedras no meio do caminho. Essas pedras, amados, impediram que essa planta pudesse se soterrar e ali tirar os minerais que ela precisa para sobreviver. E o que foi que aconteceu? Ela morre, ela acabou aqui morrendo. E Jesus explicou, amados, exatamente isso, tá certo? E quais são, amados, as situações que acontecem para que, amados, essa palavra ela não permaneça no coração. Ele diz, todavia, que não tem raiz em si mesmo. Jesus está falando aqui da igreja. Jesus está falando aqui de situações que acontecem com pessoas na igreja. É por isso, amados, que há uma preocupação por parte dos pastores. Não só a porta da entrada, mas também a porta da saída. No caso aqui é a mesma coisa. Quem sai, quem entra, sai também por aqui. Tá? Mas eles falam, usa esse termo de que às vezes a porta da saída é mais larga do que a entrada, ou seja, tem pessoas mais saindo do que entrando. E aí, mas alguns se atormentam e o dedo de acusação vem para nós. Será que eu não estou orando muito? Será que eu não estou jejuando muito? Será que eu não estou buscando tanto a Deus? Porque isso acontece. Eu quero dizer para você, amados, eu digo para mim mesmo, que Deus não cobra de você. E Ele não coloca uma carga maior do que você não possa suportar. E ainda se essa carga vier a acontecer, dela ser mais do que você possa suportar, eu lhe garanto que Ele vai lhe ajudar a levar. Porque Ele disse, eu estou contigo todos os dias. Todos os dias quer dizer os dias maus e os dias ruins. Os dias leves e os dias pesados. Jesus disse, eu estou com vocês todos os dias. Amém? Então muitas vezes acaba que você, os pregadores, as pessoas, pastores responsáveis, homens de Deus, acaba que trazendo para você essa conta. Isso pesa essa conta. Acaba que trazendo para você essa responsabilidade que você tem de se guardar a pessoa na igreja. Por que que não se converte? Por que que essas pessoas não ouvem a palavra? Por que que elas não se envolvem mais? E Jesus ministra essa palavra para a igreja e para nós pastores. Tá? Então, amados, a semente foi lançada. Essa semente não deixa de ser lançada. Ela não vai, amados, é como muitas vezes a gente olha e possa olhar, esse terreno aqui não está, não vou plantar. Mas Deus não é assim. Ele disse, eu vou lançar a semente aqui. Por quê? Porque, amados, as oportunidades por Deus são criadas. Porque eu penso sempre, amados, que essas situações aqui nos ligam ao juízo de Deus, a qual nós não temos desculpas, somos indesculpáveis. Se estava no terreno ou estava no outro, a semente foi semeada, a palavra foi lançada, tá? E aí diz aqui, que esse tipo de semente, essa pessoa que recebeu a semente e a palavra, tá? É um terreno pedregoso,
essas pessoas ouvem a palavra, logo recebem com alegria. São pessoas precipitadas, são pessoas emotivas, são pessoas que não fazem uma conta. Não é aquelas pessoas precipitadas? Isso aqui eu compro. Não, eu vou fazer. Depois que fecha o negócio, se arrepende. Depois que se comprometeu, se arrepende. Você já fez isso? Eu já. Eu fui levado pelo impulso. Pessoas impulsivas só vivem quebrando a cara. Já prestaram atenção nisso? Eu sou impulsivo. Graças a Deus que eu tenho minha esposa. Um freio de mão bom. Pensa em freio de mão. É a minha esposa. Quando eu digo, eu vou fazer isso aqui. Peraí. Não é o momento nem puxar o freio de mão. E eu pego o acelerador. Mas a Deus faz assim, sabe? Eu louvo a Deus pela minha esposa. Porque ela tem me livrado de certas situações de quebrar a cara. E eu quebrei, ela disse, eu puxei para você. Ignorou, está comprando o acelerador, está aí, bateu o carro. Não bateu o carro, senti dificuldade. Não teve aquele bichinho, tá? Então, amados, exatamente isso, são pessoas precipitadas, pessoas que se empolgam rapidamente. E ali ela recebe Jesus. Você já viu pessoas assim? Eu vi várias. Pessoas que você pegou e recebe, é aquela empolgação, pastor isso, pastor aqui no telefone, aquela coisa. Rapidinho, amados. O que foi que veio? Jesus, o que foi que veio aqui para essas pessoas desvanecer? Todavia, visto que não tinha raiz em si, permaneceram pouco tempo, quando surge uma tribulação, raiz em si mesmo. Presta atenção. Ele disse raiz em si mesmo. Nós precisamos se enraizar no Senhor, a palavra de Deus, precisamos se enraizar, mas tem também uma raiz que faz parte. Agora o Espírito Santo aqui me atentou para isso. A raiz em si mesmo, sabe o que é isso? Essa raiz em si mesmo, amados, é você segurar aquilo que você fala, é você permanecer naquilo que você disse que ia fazer. Já vi cada situação, amados. Eu já vi um pastor. Hoje ele é um grande homem de Deus, gosto muito dele. E ele disse que vivia na bebedeira, tá? Vivia na bebedeira, vivia muito angustiado por isso. Aí foi um dia eu estava em casa, eu não sei se vou uma pregação em casa, então ele decidiu, aí foi numa igreja. Chegou lá na igreja, o pastor pregando, e ele embriagado. E ele ouviu primeiro em casa, era uma pregação, uma pessoa que estava em casa, ele disse, eu vou para a igreja. Ele foi para a igreja, embriagado, não vai não, eu vou para a igreja hoje. E foi embriagado às quedas. Chegou na igreja, o pastor pregando, não deixou nem o pastor terminar a pregação, ele já estava lá na frente. Aí o pastor perguntou, quem quer aceitar Jesus? Obviamente, ele estava na frente. Ele levantou a mão. Levantou a mão, aceitou Jesus, foi para casa, saiu trabalhando, foi para o bar e tomou mais umas. Levaram ele para casa, no outro dia, acordou. E aí ele disse, você tem vergonha não? Porque além de você se embriagar desse jeito, você não bebendo e tal, ainda foi para a igreja. Ele disse, eu fui para a igreja. Foi sim, foi para a igreja. Eu fui para a igreja, foi, você foi para a igreja. Ainda tem mais, se eu não me disser lá que você foi, estava lá na frente do pastor, perguntou quem queria aceitar Jesus, você disse que aceitava. Ele, eu fiz isso? Falei sim. Achou a cabeça, pensou. Pô, então se eu fiz isso, eu agora vou valer a minha palavra. Se eu disse que aceitava Jesus, agora eu vou aceitar. Hoje é um homem de Deus, é um pastor muito amigo dele. Espero um dia eu convidar ele, só que é muito distante, é mais de 400 quilômetros daqui. Eu convidar ele para pregar aqui, vocês vão ver que não é uma bênção. Ele aceitou Jesus assim. Pessoas que têm raiz em si mesmo, são pessoas que afirmam e sustentam aquilo que afirmam. Ele dá a palavra e cumpre a sua palavra. Mas hoje em dia, sabe o que a gente vê? Pessoas inconstantes, que não tem raiz em si mesmo. Amados, quem não tem palavra, quem não cumpre a palavra, isso é falha de caráter terrível. É horrível. Um ser humano já é complicado, e para um servo de Deus, meu filho, isso é uma desgraça. Isso é triste, tá? Para quem tem uma vida dessa forma. Portanto, essa pessoa aqui, ela recebeu a palavra com alegria. Viu? O que é isso? Movida pelo quê? Pelos seus sentimentos. Impulsionada com alegria, ela recebeu a palavra. Só, meu filho, que tem uma coisa que se esquece: que a partir desse momento que você entregou a sua vida a Jesus, se prepare,
Porque antes o mundo era seu amigo, mas agora eles são seus inimigos. Jesus disse, amado, eu gosto de Jesus porque ele fala a verdade. Ele não esconde nada. Eles querem me seguir? Amém. Mas deixa eu te dizer, os da sua própria casa vão ser inimigos do teu inimigo. Eles vão te questionar, vão se levantar. O seu esposo vai se levantar contra você, a sua esposa vai se levantar contra você, seus filhos, vizinhos, todo mundo, seu patrão. Você vai ser perseguido. Mas parece que as pessoas perderam essa parte e ficou só na parte de bondade, vai ser salvo, aquela alegria. Com Jesus é tudo maravilhoso. E aqui, meu filho, se esquece que a partir desse momento você veste mais agora como é que chama? Vamos esquecer, o soldado veste? Armadura. Não, uma armadura. Deus coloca em você uma armadura. Sabe? Para que será armadura? É para ficar treinado? Para proteger o corpo. Para lutar, para batalhar. A armadura serve para proteger, ou seja, espere que você vai ser bordoado, vai se levantar situações, amados, vai se levantar, amados, inimigos contra você. Você vai ficar admirado, como é que pode? Há pouco tempo era meu amigo. Você sabia que muitas pessoas não se convertem porque elas pensam exatamente isso. Deus que diz, não vou entregar a Jesus não. Porque se eu entregar minha vida a Jesus, eu vou perder meus amigos tudo. Ele não vai mais querer andar comigo. Você se esquece, amados, que você, pensando dessa forma, você está rejeitando a salvação. Seus amiguinhos vão para o inferno e você também. Fazer companhia lá eles. Só quando dá para jogar bola, quando dá para jogar free fry. Até porque na internet tem mais. É sério? Lá só tem fogo. Onde já chora e ranger de dentes. Onde há angústia e dor e sofrimento eternamente. Eu sou muito claro, eu gosto igual a Jesus. Então, Jesus disse, se prepare. E é exatamente isso que aconteceu. Essa pessoa recebeu a palavra, recebeu com alegria, foi emotiva, foi precipitada. Aí logo veio, amados, a verdade, a vida. Veio situações, todavia, visto que ela não tem raiz em si mesma, ela permanece pouco tempo, porque quando surge o quê? Aqui, amados, é o discipulado. Você já ouviu essa palavra discipulado? Eu digo, sabe por quê? Porque não está mais aqui não, pessoal, mas quando eu falei que a gente discipulado, a pessoa já teve igreja, mas não sabia o que era isso, porque ninguém tinha ouvido essa palavra. E foi a principal coisa que Jesus deixou para fazer. Amados, aqui entra o discipulado. Sabe por que é discipulado? Discipulado foi um pastor que inventou, não, viu? Não foi a igreja que inventou o discipulado, foi Jesus que criou esse sistema de aprendizado. Ele disse, aquele que quiser ser meu discípulo, venha, tome a sua cruz e venha após mim. E por que ele disse tome a sua cruz? Porque aqueles que são verdadeiramente discípulos de Jesus, meu filho, vão receber bordoado. O que significa cruz? Deus, maldito é aquele que for pendurado no madeiro, na cruz. Você vai ser amaldiçoado pelas pessoas, você vai ser rejeitado, você vai ser confrontado, você vai ser humilhado. E Jesus disse, venham após mim, ou seja, porque já cumpriu a missão dele. Mas agora nós temos que ir depois dele. Jesus ficou, Jesus foi para a glória, mas nós continuamos. Ele disse, quem quiser ser meu discípulo, e aqui exatamente, amado, é a situação que envolve o discipulado. Ele diz, quando surge o quê? Tribulação. Às vezes as pessoas chegam para mim, pastor, olha, minha vida está tão atribulada. Oh, o que eu faço? Minha vida está atribulada. Amados, dá vontade de eu dizer assim na sua cara, glória a Deus, louvado seja Deus. Oh, glória! Não está dando dizer, mas é porque eu tenho compaixão da sua vida. Pastor, você não sabe como minha vida está atribulada. Atribulada, porque tem um crente que não sai da coisa. Outra palavra, atribulado. Pastor, uma tribulação. Pastor, uma tribulação. Estou atribulado. E aí, amados, deixa eu dizer para você, glória a Deus. Louvado seja Deus, porque a sua vida está assim. Sabe por quê? Isso é sinal que você está vivo. Você está sendo atribulado por situações do mundo, de pessoas que estão mortas.
Quem está sendo atribulado é porque está vivo em Cristo Jesus. Quem está sendo atribulado é porque você carrega a bandeira do leão da tribo de Judá. Pode ter certeza. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, com Jesus nós somos mais do que vitoriosos, mas quem não gosta de ser atribulado. E então essa pessoa recebeu a palavra com alegria, veio as tribulações. O que mais que veio? Ou perseguição, por causa de quê? Da palavra. Não é por causa de você não. O mundo vai te perseguir? Não é por causa de você não. É porque agora você pertence a Jesus. É porque agora você tem o sangue de Cristo Jesus. Você tem a marca de Cristo Jesus. É porque agora você tem o Espírito Santo de Deus. É por isso. Não é porque você é porque agora, amados, Deus está com você. É Deus conosco. Amém? Vem a perseguição por causa da palavra, logo abandona. É verdade. É verdade. Muitos, amados, começam até bem encaminhados com Jesus, mas tem que vir as provações. Muitas vezes a gente usa aqui essa figura do deserto, né? Do deserto. Crente que precisa passar pelo deserto, precisa. Crente que não passa pelo deserto não tem o selo de qualidade, de guerreiro, de cristão, de fé no Senhor. Tem que passar pelo deserto. O povo de Israel passou pelo deserto, uns não quiseram ser aprovados, reclamaram no meio do processo e ficaram para trás. Só uma nação, uma nova nação que saiu, a nova geração saiu do deserto. Portanto, amados, se prepare, porque a sua vida, amados, com certeza vai vir tribulação. Eu acho que ela deve ter vindo. Ou perseguição. Quem já foi perseguido? Por pessoas que não fizeram nada com ela. Amados, eu já fui perseguido. No trabalho já fui prometido de morte. Eu não disse assim para a pessoa. Não disse que era feio e bonito. Vai chegar e dizer assim: vou te pegar. Tu vai ver. Já fui perseguido, amados. E continuo sendo. Aqui mesmo, para mim. São situações que eu vejo, amado, que eu digo: meu Deus, foi o que eu fiz. Pessoas que eu ajudei. Estava em uma determinada situação, eu fui lá, ajudei a pessoa, mas só faz coisas para me prejudicar. Vocês têm ódio. Aí quando eu olho, eu não tenho raiva da pessoa. Eu sei, amados, que com certeza o inimigo agindo na vida dela, porque agora eu pertenço a Jesus. Porque agora eu estava nas trevas, mas agora eu sou luz. Você tem que saber isso. Você é luz agora. E a luz incomoda as trevas. Você é luz do mundo. E luz para esse mundo. Mas incomoda. Aquela história da cobra do vagalume, né? Pessoas, amados, que você vai ajudar, ou ajudou, elas vão se levantar contra você. Você vai dizer: Senhor, por quê? Eu fiz tudo de bem com essa pessoa. Não desejo mal, estou orando por ela. Meu filho vai ser perseguido, perseguição. E Jesus diz: Jesus, amados, foi colocado para fora de dentro de casa. Sai para fora, tu é doido, louco. Pelos próprios familiares dele. Depois entender, se converter tudinho. Começar pela mãe dele, mas tá? Logo abandonam a palavra. Verso 18. Outra ainda, como a semente é lançada entre os espinhos. Lá vem outra terreno, outra situação. A primeira foi a beira do caminho, a estrada. A segunda, pedra. E agora, espinho. Ou bicho chato, espinho. Quando essa semente é lançada entre os espinhos, essa pessoa, ela ouve a palavra, mas quando chega às preocupações desta vida, presta atenção. Mas Jesus está traçando aqui situações da igreja. Pessoas que vêm da igreja. Pessoas que vêm da igreja e não voltam. Quantas pessoas já vieram para essa igreja, sentaram aqui, ouviram a palavra, se alegaram com a palavra, gostaram da igreja, mas não voltaram. Eu fico perguntando para Deus: Senhor, qual é o problema da igreja? As pessoas chegam aqui, são bem recebidas, elas são abraçadas, são beijadas, são acolhidas, são socorridas,
Qual é o problema, Senhor? Que as pessoas não voltam mais. Não sei se você já pensaram nisso, mas eu penso. Eu conto. E fico esperando todo domingo que entra aqui por essas portas. A gente chega junto, a gente socorre, faz o que pode, o possível. Não vou dizer impossível, que só que vai o impossível é Deus. E mesmo assim, as pessoas não vêm, não voltam. Quando me vê por aí, baixa a cabeça e faz que não me viu. Eu já vi, eu fico com vergonha. Né? Eu fico perguntando, Senhor, por quê? Qual é o problema da nossa igreja? Às vezes a gente, aí nessa situação, a gente olha para nós, está faltando alguma coisa? Eu sei que eu sou bonito, sou problema de cabelo, mas qual é o problema? Às vezes eu brinco, o problema que está vindo. Amados, é exatamente isso aqui que Jesus está falando. É exatamente, amados, essas situações aqui que Jesus está trazendo para os discípulos da igreja, não é para a multidão. A multidão não entendeu nada. Outras ainda é como espinho, que é lançado, a semente que é lançada em meus espinhos. Ela ouve a palavra, mas quando chega as preocupações desta vida, primeiro, preocupação da vida. O que é que Jesus disse a respeito disso? Não andeis ansiosos, preocupados com coisa alguma. A gente anda preocupado com tudo. Amados, você carregar de preocupação, tá? Deixa eu ver aqui, preocupação. Lógico, nós temos responsabilidades, todos nós temos, mas tem que ter cuidado. Com o extremo dessa responsabilidade, que muitas vezes você não vai ter condição de resolver a situação, e você poderia buscar aquele que pode, que resolve. Jesus, ele não se comprometeu a resolver todo o problema da nossa vida, até porque tem muitas partes desses problemas que você tem que resolver para amadurecer. O Senhor deixa. Quantas vezes a gente já fez besteira e a gente questiona, Senhor, onde é que o Senhor está? O Senhor não está vendo isso? Eu não já pedi, eu não já orei, eu não já clamei, por que o Senhor não responde? Eu estou aqui sozinho. E aí vai. Sabe por quê? Porque Deus é um Pai perfeito, não é como nós, que muitas vezes deveríamos recuar em vez de estender a mão para os nossos filhos e deixar que eles aprendam, que eles criem responsabilidade, em meio às pancadas, às lutas, chorando, mas a gente se incomoda. Aí vai, aí o bichinho, que já está um bichão, mas continua uma mentalidade de bichinho, porque a gente sempre está lá. Como é que está? Você ouviu o menino mimado? O menino mimado ele não fala, não. Ele começa. Então presta atenção. O menino que é mimado, mas ele não fala, não. Ele muda de voz. Fala direito, rapaz, nessa voz. Olha o tamanho do galanzão. Por quê? Porque nós não sabemos fazer as coisas do jeito de Deus, meu filho. Porque Deus faz assim. Ele vê você chorar e diz, chore mais. Vê você orar e diz assim, ore mais. Está orando? Está chorando? Tá. Mas não clamou ainda? Clame mais. Sabe por que ele faz isso? Porque ele te ama. Porque ele nos ama. E ele quer ver a gente crescer. Hoje, amado, estamos numa sociedade cada vez mais decaída, retardada. Os homens com as mentes retardadas, porque o homem é a cabeça da casa. Mas a cabeça deste tamanho, sem nada. Não tem um pingo de responsabilidade. Eu olho para a idade e digo, só essa idade está deste tamanho, não é mais, porque não parece mais. Meu amigo, está triste o negócio, mas é porque nós não fazemos como Deus faz. Vem as preocupações, vem da vida, mas elas servem para nos amadurecer. Lá na glória não vai ter preocupação, mas aqui vai ter, quero dizer para você, e muita. Pensa como vai ter muitas preocupações, tá?
Mas o que Deus está falando é: calma, fique tranquilo. Outro aqui, vai vir as preocupações dessa vida, o engano das riquezas. Eita, Paulo. Amados, nós estamos sendo bombardeados. Eu uso isso aqui mais para pesquisar. Deu um notebook para abrir, eu uso isso aqui mais para pesquisar. Mas, meu amado, eu vou ler matérias, mas meu amigo está difícil de ler, porque o que aparece é propaganda. E hoje em dia, não sei no seu, eu acho que é no meu, porque tem, acho que é que eu sabe que eu sou pastor. Amado, é tanta oferta para ganhar dinheiro fácil. Bota lá aquela mulher bonita e aquela pilha de dinheiro, assim, aquele monte de dinheiro, você já viu isso? É direto. Um tal de um jogo que tem aí, amado, que está, rapaz, levando as pessoas à beira da miséria. Tal de um jogo que tem aí, esse mesmo, tal do Tigrinho, olha o nome Tigrinho, bichinho, é o Tigrinho, que vai virar um tigrão para te lascar. O que tem pessoas, amados, eu estou falando, amado, o que está acontecendo. O dono daquela empresa de loja aí, vou falar para ele propaganda dele, ele toma uma matéria que o empregado dele, aliás, ele tinha um empregado, né? É colaborador. Então o colaborador dele, que tinha um cargo determinado na empresa dele, veio falar para ele, pedir as contas, fazer um acordo para receber o dinheiro e pagar a dívida. Dívida de quem? De um tigrinho. Ele, meu filho, todo jogo é assim. A primeira vez você ganha, aí depois você perde, aí você quer buscar o que ganha. Meu filho, eu ganhei 10 reais. Foi, ganhou 10 reais, perdeu quanto? 50. Mas eu vou buscar. Vai. Então, amados, as preocupações dessa vida, as riquezas. Hoje em dia, o jovem não quer mais trabalhar, não. Pegar pesado, enxada, capina mato, de jeito nenhum. Eu vou ser agora influencer. Vou fazer vídeo. Estou ganhando estudo, milhões de dinheiro. Amados, é ridículo. Eu vi uma matéria aqui, não vou nem falar. Eu vou até falar, tu corta, não bota aí. Amado, que coisa ridícula. As pessoas hoje estão. Aí, olha, meu filho, Satanás não dá ponto sem nós, não. Porque ele sabe que as coisas de Deus não é assim. As coisas de Deus, meu filho, eu quero dizer para você e para mim. Você tem que suar, você vai ter que trabalhar, você vai ter que ralar. Você vai ter que suar, você vai ter que ralar. Aí o mundo está dizendo, como? Precisa não. Você acorda meio-dia, vai tomar teu café meio-dia, passa a noite acordado, de 8 no celular, fazendo vídeo e tal, rindo, morrendo de rir, carro vai rindo, e a tua vida indo para a cucuia. As riquezas desse mundo, amado, estão matando as pessoas, sufocando. As pessoas estão mais correndo atrás do dinheiro. Uma vez a pessoa chegou para mim há muitos anos atrás, rapaz, não ouviu falar, não, lugar tal, está lá, está muito bom para ganhar dinheiro, o dinheiro lá está correndo. Eu disse, meu filho, se aqui no Ceará o dinheiro não corre, está difícil, mas não está correndo. Por que correr, né? Porque as pessoas trazem para ti uma facilidade, cuidado com essas facilidades. Não, não é você investe tanto e tanto você vai tirar tanto. Amado, bota a tua cabeça no lugar. Amado, isso nunca me enganou. Tu bota tanto e aí tu tira tanto, vai ganhar tanto por cento de cima. Meu filho, você vai ganhar tanto por cento de cima. De quem? Para poder você ganhar, alguém vai ter que perder. Ou alguém já perdeu. E os bestas vão cair na história. E está aí pessoas riquíssimas, ganhando 300, 500 mil por semana, nesse jogo de crime. Enquanto os outros estão se lascando, pedindo concordado, pedindo para fazer acordo no emprego, para poder pagar a conta. Pessoas estão endividadas nesse negócio. As riquezas deste mundo, essa pessoa recebeu, os espinhos da vida. Esses espinhos vêm, amado, para sufocar as pessoas, tá certo? Aí, ó. O que é que vem? Preocupação, engano das riquezas, anseios por outras coisas que sufocam a palavra. A pessoa ansiosa. É a pessoa, amados, já vamos esquecer. Crise de ansiedade, pessoa ansiosa.
Vocês assistiram um filmezinho desenho animado engraçado, aquele filme? Tal de Divertidamente. Vocês já assistiram aquele filme? Para criança, só vai entender os bonequinhos, aquela brincadeirinha toda. Mas se você tem alguma coisa na sua cachola, você assistir aquele filme, você vai entender qual é o sentido daquele filme. Ele vai tratar exatamente sobre essa questão da ansiedade. Amados, isso que está perpetuando na nossa sociedade. O que tem de adolescente, clínica, preparação por causa da crise de ansiedade. E Jesus está falando isso aqui na Bíblia. Foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Mas é um livro tão atualizado. E vai continuar sendo atualizado. Nunca foi antiquado a Bíblia. Ele está falando de situações aqui, que está acontecendo hoje. Crise de ansiedade. Eu sempre defino crise de ansiedade como excesso de futuro. Mas se vai acontecer, isso não acontecer, e pode acontecer, mas talvez não pode, mas também vai. E se amanhã? E se não sei o quê? E se não dá certo? E se eu não chegar a tempo? E aí vai. Sabe o que é isso? Crise de ansiedade. Vai gerar em você. Você é ansioso por algo que talvez nem aconteça. Isso vai acontecer comigo. Preocupado, você não dorme à noite. Preocupado, mas amanhã vai tentar. Você não dorme, fica estressado, você vai ficar cansado. Quando chega no outro dia, você vai se deparar com a situação, porque ela continua existindo, ela não vai desaparecer, não tem como deletar, tá? Infelizmente, amado, o que é que eu vejo hoje? Sabe, nós ensinamos o quê? As pessoas não show. Deletei, as pessoas querem ver isso aqui, um mundo virtual, e você quer trazer para o seu mundo natural, existente. Não dá. Sabe o que é que acontece? Com tais pessoas que passam horas e horas nesse mundo virtual, você não tem coragem de encarar a vida. Sabe qual é o nome dessa coragem de não encarar a vida? Desânimo. Vem um desânimo desgraçado. Sabe o que é a pessoa desanimada? Fulano, vamos para a praia? Não, estou animado não. Vamos para o shopping? O shopping, que não tem não. Não, estou com vontade não. Não vamos para isso, tá hoje, tá, vamos dar uma volta. Não vou não. Sabe por quê, mano? Traz desânimo. Porque as pessoas vivem aqui, os médicos estão super preocupados, horas e horas nisso aqui, amados, vai retardar o seu cérebro, e está tornando as pessoas inativas, ela está tornando as pessoas, amados, sem força para lutar, para avançar, para guerrear, porque a vida é assim, ela vai continuar sendo assim, mas está assim de jovens, amados, que um por outro chega, o teu fulano não, está tão desanimado, ele está fazendo o quê? Nada. Você já viu a pessoa desanimada fazendo alguma coisa, não sei nada, e faz dormir, sono por cima de sono, já é o princípio. E aí, amados, nisso tudo aí, essa sementezinha que Satanás plantou, sabe qual é o resultado? Depressão. Desânimo vai levar você a uma crise de depressão. E a depressão tem vários níveis. E o último nível dessa depressão, sabe qual é? Vai levar você, sabe para quê? Suicídio. Jesus está dizendo que aquele que recebe a palavra não tem raiz em si mesmo, vê os espinhos aquele espinho, aquele que incomoda. Amado, se você realmente se converteu, toma jeito, sai dos espinhos. Os espinhos, amados, é o meio de vida pelo qual você estava, aquelas amizades, amados, que você sabe que não pode estar mais lá, porque senão eles vão vir, vão me espinhar, você vai se incomodar, você vai ceder. Mas querem continuar nessa vida dupla, não dá certo. Não dá certo. Você vai vacilar, você vai desistir da palavra de Deus. Você vai desvanecer da palavra de Deus. Jesus está falando de coisas atuais, daquilo que está acontecendo hoje na nossa sociedade. O que tem amado de jovens em crise de ansiedade, depressão, desanimado dentro do quarto. Agora, está dentro do quarto. Esse daqui. Eu estou aqui. Vídeo. Olhando. Vídeo. Olhando para onde? Para o nada. Absorvendo o quê? Nada. Porque a pessoa que está no exterior não só mais nada. Só olhando. Fazendo alguma coisa, porque parece que as pessoas não têm outra coisa para fazer na vida, a não ser estar com isso aqui. Senta para tomar café, já vem com o celular na mão. Antes abriu os olhos, mas agora nem abriu o olho mais. Está
Cadê o bichinho? Tá aqui, peguei, pronto. Aí vem tomar café, celular. Tomando café. Aí, ó. Terminou de tomar o café, você leva. Vai pro banheiro. Você tem celular à prova d'água. Daqui a pouco vai comprar um que é no banheiro, você fica. Deitado, porque tem prova d'água, né? Só que é carinho. E aí, amado, sai do chuveiro, celular. Toca de roupa, celular na mão. Celular aqui na mão. Aqui nas calças, celular na mão. Mas não solta para nada. Não solta para nada. Casais têm separado por causa disso aqui, ó. Que negócio é esse, mano? Eu vi um jovem, parece que é um jovem na internet, está fazendo uma semana de jejum. Está aqui, faça. Está aqui, tem não gosta de deixar de comer, né? Porque se comer ele morre. Então, faça aqui jejum, uma semana, para você ver. Meu filho, quando falta energia, que a gente vê gente desesperada, já no meio da rua. Tudo se tremendo. Coitado do cabo da Enel que passar, vai ser fuzilado. Falta energia, sai tudo dentro de casa e fica. Olhando para a hora, chega a energia, as carreiras vai ficando no celular. Faltou internet, meu filho, Fernando aqui que sabe. Faltou internet, não pode, se tiver serviço tem que ser de madrugada, o pessoal reclamando. 3 horas da manhã o pessoal está reclamando, esse cara na internet está lenta, pode estar falhando na internet, não pode faltar na internet. São os espiões desse mundo. Uma pessoa mandou uma mensagem para mim, mandou um fogão com as panelas vazias, mandou o burro de gás deitado, estava dormindo. Eu pode ser, estava deitado. Aí eu sem entender o que era aquilo. E também não sabia pelo WhatsApp, a pessoa tinha no WhatsApp, tinha dela, aí mandou aqui, aí eu, poxa, isso aqui é um fogão. Tem umas panelas aqui, mas não tem nada dentro. E eu, o burro de gás, uma foto do fogão, aí botou a foto do burro de gás deitado. Aí não dá de cabeça para baixo assim. Aí depois a pessoa mandou a mensagem, não pastor, porque tá assim, assado, está faltando. Meu Jesus, e agora? Aí eu amor, foi o seguinte, esse gás eu comprei, está com 2 dias, não leva mais aqui. Levar lá, soltar sem comer, a gente não tem, aí eu compro comida fora, para perder tempo cozinhando. Aí eu compro uma marmita para dar uma coisa, eu me esposo, por isso que a gente é assim, viu? Quando quer comer uma marmita para o elefante, compra, aí está certo, né? Aí, amados, levamos, chegamos lá na casa, fui entregar, morto feliz, está aqui o grande gás. Aí tinha uma cesta básica, que a igreja deu umas e sobrou uma, está aqui a cesta básica, quando eu olhei, casa assim, tinha lá um jovem lá, com um celular, não, Jesus, assim eu vou te contar, assim é complicado. A pessoa, manda mensagem dizendo que não tem o que comer, não tem gás, mas tem internet e tem celular. Vocês estão vendo aí? Como é que está a situação do ser humano? A dependência em que o ser humano está. E o resultado, cada vez mais pessoas depressivas, diálogo já não tem mais dentro de casa. Chega à noite, esposo daqui, esposo. Boa noite, te amo. Está aqui do lado. Te amo, viu? Ela está aqui do lado da esposa. Conversando na sala, no quarto. Ah, sim, pois é, ontem eu tive aí para aprender desse tamanho. Está dentro de casa. Ixi, será que Jesus está falando? Amados, que situação é essa? A pessoa não chega mais e diz, pô, eu te amo, hoje eu conheci, estou esperando. Não, a inspiração é aqui, ó. Aí manda beijinho, manda coração, manda tudo. Tudo pelo celular. Não, cumpriu minha missão. Amados, deixa eu te dizer uma coisa: o ser humano precisa de expressão. Até Jesus precisou. Jesus, no momento que ele foi batizado, os céus se abriram. E ele ouviu a voz do pai dele e disse assim: esse é o meu filho amado em que eu amo, em que eu me alegro. Aí ele mandou uma mensagem. Hoje o negócio está tão resumido, que eu mando mensagem aqui para mais de 100 pessoas. A
mais de 100 pessoas amando. A maioria está tão resumida, uma preguiça tão grande que infelizmente, quando eu olho, eu não vejo, não aparece, né? Aí depois, quando eu puxo aqui em cima do celular, tem assim, tal reagir. Só reagir, um coraçãozinho. Fala mais não, nem escreve mais. A pessoa só está só reagindo. Eu digo, ainda bem que reagiu, senão estava morta. Amado, que negócio é esse? Satanás, amado, está nos castrando. Está tirando o direito que nós temos de diálogo, de conversa, de amar, de se relacionar. As pessoas nada. E outras que nem reagem. A reação, sabe qual foi? Eu mandei mensagem, nunca mando de volta. Um dia eu cheguei e encontrei a pessoa do supermercado. Pastor, como está? Tudo bem? Não, ainda bem que não é dessa igreja. Pastor, o que aconteceu? O senhor não manda mais mensagem para mim? Rapaz, eu segurei minha língua. Vai dizer assim, porque ele quer cara de pau. Está reclamando de tu, quando foi que tu mandou para mim? Todo dia eu mando para essa pessoa. Eu mandei naquele dia e encontrei. Você está com raiva de mim, mandar mensagem para mim. Está vendo? Tornando as pessoas egoístas, só receba. E quando muito tempo reagir. Meu Deus, os anseios dessa vida, as preocupações, as riquezas, a ansiedade está sufocando. As pessoas amadas estão sufocadas, estão dentro do quarto sufocadas, angustiadas, depressivas. Quando você vai olhar, amados, já foi, Satanás ceifou essa vida. Nós estamos num lugar que, infelizmente, isso aqui é terrível. Suicídio. Dando a mensagem para minha esposa, a situação do jovem está lá hospitalizado. Com certeza tentou tirar a sua vida. Como foi que começou? Aqui, ó. Tudo que Jesus está relatando aqui são situações da igreja. O que é que acontece com as pessoas? Quando elas acabam aqui cedendo, sabe o que é que acontece? O engano das riquezas, os anseios da vida, por outras coisas, sufocam a palavra, tornando essa pessoa o quê? Infrutífera. Infrutífera, sabe o que é isso? Que não produz fruto. Você tem um pé de manga. O que é que você espera desse pé de manga? Que ele dê manga. Mas aí chega o tempo de dar manga, esse pé de manga ele não dá manga. E você fica reclamando, como é que pode? É tempo de manga, eu estou desejando uma manga. O menino nasce com cara de manga e nada da manga. Você reclama e passa um ano, no próximo ano a manga não dá manga de novo. Você vai reclamar, o que é que você vai fazer com ela? Eu vou cortar. Eu plantei para me dar manga e não quero me dar manga, eu vou cortar. Sabe o que é que acontece com aqueles que cedem os espinhos deste mundo? Sabe, as riquezas deste mundo, aqueles que são sufocar, torna a pessoa infrutífera. Era para dar fruto e não dá. E o que é que a palavra de Deus diz lá em João? Aquele que não der fruto, meu Pai corta. Satanás, meu filho, está deixando as pessoas infrutíferas. E a frutificação acontece quando a obra que Deus faz na sua vida, ela passa para outra pessoa. Você tem que ser contagiante. Você precisa passar para outras pessoas exatamente a obra que Deus fez. Quando você faz isso, você está se tornando frutífero. Agora Jesus, para terminar essa palavra, ele diz: outras pessoas são como a semente que é lançada em boa terra. Ouve a palavra, aceita a palavra, aceitar a palavra de Deus, porque não é só ouvir. Porque se você não aceitar a palavra de Deus, o que é aceitar, irmãos? É você ler a Bíblia. Só ler mais a Bíblia, só na internet aqui direto. Está aqui pessoas pregadores e vai profecia. Não sou extremista, tem ótimas pessoas aqui, mensagens maravilhosas. Mas eu quero dizer para você que todas essas mensagens, pessoas maravilhosas, pregação, não substitui você abrir a Bíblia e ler a palavra de Deus. Até porque ela é o pão, ela é o seu alimento. Você precisa saber quem está pregando, você precisa saber quem está profetizando. Está aqui a Bíblia, meu filho, ela que vai dar certeza. Essas pessoas ouvem e aceitam. Sabe o que está acontecendo no Evangelho hoje? Estão pregando outro Evangelho que não é de Jesus Cristo. É o Evangelho da facilidade, da prosperidade,
da moleza, tudo bom e do melhor. Não tem esse tipo de terreno que Jesus está falando. Não tem essas situações. Porque senão as pessoas não ficam na igreja. Elas não gostam. Eles têm que pegar o que gostam. Chegou um pastor e disse assim: pastor, o senhor está fazendo isso não? Aí eu digo: não. Por que, pastor, faz? Os irmãos gostam. Eu disse: eu não faço o que os irmãos gostam. Eu faço o que o meu Senhor gosta. Eu faço o que o meu Senhor mandou eu fazer. Porque se eu fizer o que as pessoas gostam, e vai que eu estou fazendo o que Deus não gosta, aí, meu filho, eu vou prestar conta com ele. O povo é assim. Ele vai pressionar você a você fazer o que gosta. Pastor, faça isso na igreja. Pastor, a sua igreja não acredito. Devia ter. Olha, porque aí vai se basear em outras igrejas. Fazer o que o povo gosta, sabe o que é que vai acontecer com esses líderes? Banana, Maria Mole, frouxo. Sabe o que vai acontecer com eles? A mesma coisa que aconteceu com Arão. Moisés subiu no monte para falar com Deus e receber as tábuas dos 10 mandamentos. Ficou o Arão lá embaixo. O povo pressionou a ele. O que é que ele foi fazer? O que o povo gosta. Nós queremos outro Deus. Mas assim, vamos lançar no fogo. Fizeram um boi lá, fizeram um bezerro de ouro e foram adorar. Adoração, bebedeira, cachaça e prostituição. Vai fazer o que o povo gosta. Pastor que faz o que o povo gosta, no dia do juízo ele vai prestar conta com Deus sobre aquilo que ele fez que não era do agrado do Senhor. Por isso que eu não vou nessa conversa de jeito nenhum. Tem nem perigo. Eu faço o que o meu Senhor gosta e aquilo que está estabelecido aqui na palavra de Deus. Amém? Portanto, amados, aquele, sabe qual é o terreno bom? Sabe qual é o coração bom? É aquele que não só ouve a palavra, mas ele aceita a palavra de Deus. Porque eles estão ensinando as pessoas a não aceitar. Estão querendo até mudar a Bíblia. Estão querendo até rever a Bíblia. Está muito antiquado e tal. Sabe por quê? Porque querem fazer o que o povo gosta na igreja. Portanto, amados, aquele terreno bom é o terreno onde ele não só ouve a palavra, mas recebe a palavra. Ele come a palavra. Ele é respaldado pela palavra. A vida dele é pela palavra de Deus. O que é que acontece com essa pessoa? Ela dá uma colheita a 30, a 60 e a 100 por um. Isso aqui, amado, também está ensinando que essa colheita é de acordo com aquilo que Deus tem para a tua vida. Um vai dar 30, o outro vai dar 60, o outro vai dar 100 por um. Deus não vai cobrar de você além daquilo que você não pode fazer. E o que ele puder fazer para você, ele faz. Mas desde que você esteja alinhado na vontade dele. As pessoas querem que Deus faça tudo por elas, mas elas não querem aceitar a palavra. Então aqui está mostrando que esse terreno que aceita a palavra de Deus, ele produz, ele dá fruto. Amado, se você não estiver dando fruto, se coloque diante de Deus, porque eu vou te dizer uma coisa: cuide, porque a força está chegando. A força está chegando. O machado já está posto à raiz da árvore, amados. E aqui, amados, nessa palavra, para encerrar, tem 3 situações aqui que você precisa ficar atento. Primeira situação: você sabe que tem Satanás para roubar a palavra, para intentar contra a palavra de Deus. Tá? Vi um certo pregador dizendo que esse pastor ele orava muito, a igreja orava, intercessão e tal, e ele disse para o pastor, aqui Satanás não passa nem na calçada. Aí esse pastor disse: ah, por então, se ele souber que é o primeiro a chegar na igreja, chega primeiro que ele. Aí, meu filho, quem vai me disse isso? Onde é que está isso na Bíblia? Se Deus teve uma reunião com os anjos lá no céu, Satanás foi lá participar da reunião. Você acha que ele não pode vir aqui? Vem, meu filho, vamos moleza as reuniões. Tá? Então, primeiro, a semente que é lançada no caminho. Satanás veio e roubou a semente. Seu inimigo número 1, Satanás. Inimigo número 2, as pedras. O que é que significa pedra? A sua carne, os desejos, a ansiedade do corpo, a ansiedade da alma. Tá, amados? Esses são os seus inimigos. Próximo inimigo que você tem, o mundo, os espinhos. Os espinhos são o mundo, amados. Será que você não se percebeu, não? Porque esse mundo não te ama, ele quer te tirar, você está para Deus. Amado, todo amigo seu, presta atenção, tome isso para ti. Toda pessoa que você conhece, todo amigo seu,
que você diz assim, não, hoje eu vou para a igreja, e se ele disser para você, não, vai não, vamos lá para o tal, é o seu inimigo. Ele deixou de ser seu amigo. A gente, rapaz, infelizmente, né, a gente acaba aqui Deus usando a pessoa, cara, toda pessoa que chegar para você e você dizer, não, eu vou para a igreja, não vou participar da igreja, não, vai não, hoje não, tem um próximo domingo, tu agora virou rato de igreja, para que isso? Para que essa santidade toda? Toda pessoa que questionar os seus comportamentos em relação a Deus, as suas atitudes, o seu compromisso com Deus, sai fora. Deixou de ser seu inimigo, deixou de ser seu amigo. Pode ser o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, a sua esposa. O que foi que Jesus disse? Aquele que não deixar renunciar pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, amigos e amigas, não é digno de mim. Jesus disse isso. Portanto, essa palavra, amados, é para mim. Essa palavra é para mim. Não é para nós, não. É para mim. É para cada um de vocês nessa noite. E eu fico muito feliz porque Jesus do céu mostrou essa palavra. Tá? Tirou um peso enorme das minhas costas. E colocou sobre a vida daquelas pessoas que veem aqui, tá? Não valorizam a palavra de Deus, querem os benefícios de Deus, querem as coisas de Deus, querem as bênçãos de Deus, reclamam porque Deus não abençoou isso, mas tem um compromisso com a palavra de Deus, com a igreja, com os irmãos da igreja. Amados, precisamos entender isso. Você tem um compromisso não é só com Deus, não é com os irmãos aqui. Ó. Se você diz que tem compromisso com Deus, mas você não tem compromisso com o seu irmão, amigo, você não tem nada a ver com Deus. Você não tem nada a ver. Respeite uns pelos outros. Palavra cumpriu. Cumpra a palavra. Respeite o seu irmão. Honre o seu irmão. Você está honrando a Deus. Foi o que Jesus disse. Ele diz, preste só atenção, como isso é sério na igreja. Porque o que é que tem na igreja? Contenda, divisão, discórdia, cara de besteira, boi menino. Mas o que é que Jesus diz? Presta atenção só nessa questão, fechando aqui. Jesus diz, aquele que der copo de água aos meus pequeninos, estão dando a mim. Está vendo? Aquilo que você faz pelo seu irmão, você está fazendo no nome de Jesus. Por isso que eu digo, amados, que esse princípio de unidade não pode deixar de existir na igreja.